Político brasileiro acaba de sofrer um grave atentado e, segundo as informações que acabaram de ser confirmadas, ele corre grave risco de morte. Eu tô consternada, gente. Tá simplesmente inacreditável a notícia que eu vou trazer. Essa informação devastou a política brasileira nesse dia de hoje. Eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes, gente. Claro, além dessas outras várias informações, já vou começar aqui dando início para as informações para o vídeo não ficar muito longo. Então já vou ser rápida, breve e bem objetiva, dando início aqui com as informações. Gente, eu tô aqui em estado de choque, trazendo aqui principalmente essa questão desse atentado que acabou de acontecer contra um político aqui no Brasil. É simplesmente inacreditável a que ponto chegou. Gente, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A revista Veja, gente, tá? Fez uma revelação bombástica. A revista Veja descobriu que teve uma reunião secreta de 4 ministros do STF e uma suposta traição a André Mendonça, gente, tá? E é sobre escândalo recente. A revista Veja acabou de expor 4 ministros do STF. É muito grave isso aqui, é muito mais grave do que a gente imagina. Eu vou explicar para vocês. Ministros do STF estão preocupados com investigações que miram Lulinha. De primeira, né, logo de primeira, quando você vê aqui a manchete, você pensa assim, poxa, mas o que tem a ver a reunião de 4 ministros com Lulinha? Calma, é que a revista Veja teve acesso a essa informação com exclusividade. É bomba! Críticas ácidas ao ministro André Mendonça permearam um jantar reservado no início do mês entre 4 ministros do STF e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Meu Deus, teve reunião entre 4 ministros do STF e Davi Alcolumbre. E nesta reunião, André Mendonça foi atacado. Foi criticado. Ao relator dos 2 inquéritos mais turbulentos do ano, o escândalo do INSS e do Banco Master, os colegas de toga, ou seja, os ministros do STF, levantaram uma suspeita, a de que as investigações que atingem Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha haviam sido contaminadas pelo suposto ímpeto de auxiliares do magistrado, ou seja, do André Mendonça, de alvejarem o presidente. Os 4 não apresentaram evidências concretas do que alegaram, mas deixaram claro, segundo interlocutores, que Lula já havia sido informado da suposta conspirata. As insinuações contra André Mendonça têm como pano de fundo o fato de pelo menos um delegado da Polícia Federal atuar no gabinete do magistrado como servidor cedido e que, segundo os 4 ministros, emularia contra o primogênito do presidente Lula uma pretensa volta do espírito da Lava Jato. O espantalho nem sempre real sacado em momentos sensíveis como o vice pela corte em sua longa crise de imagem. De acordo com o relato escolhido pela Veja, os ministros estão convencidos de que haveria um viés ideológico na condução das apurações sobre o escândalo do INSS, no qual Lulinha é citado. Como se sabe, a defesa de Lulinha procurou André Mendonça para colocá-lo à disposição para eventuais depoimentos, o que ainda não ocorreu. Então, esses 4 ministros, nesse jantar, nessa reunião, tá? Junto com o presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, fizeram a caveira do ministro André Mendonça. Gente. Se isso aqui aconteceu, que deve ter acontecido, porque a revista Veja jamais publicaria um editorial com esta notícia bombástica, sem ter certeza, gente, tá? Jamais a revista Veja iria correr o risco de ser processada por um ministro do STF ou até mesmo pelo Davi Alcolumbre, que foi citado na matéria. Davi Alcolumbre foi citado na matéria. Reunião de 4 magistrados e o Davi Alcolumbre
e críticas ácidas contra o André Mendonça, porque, segundo eles, pode ser que o André Mendonça tem viés político, né, para tentar derrubar o Lulinha para mirar no Lula da Silva. Vocês acham mesmo, gente, que o André Mendonça se submeteria ao ridículo desse? André Mendonça, que tem todo o cuidado do mundo. André, se fosse, imaginem o contrário, filho do Bolsonaro sendo investigado com tudo isso que já foi revelado na imprensa. Se fosse Alexandre de Moraes, relator de um caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro ou o próprio Flávio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro já estariam na cadeia há muito tempo. Já teria tornozeleira eletrônica, PGR pedindo tornozeleira eletrônica, pedindo investigação. Gente, já teria acontecido escambau. Mas o André Mendonça, ele é completamente diferente. Ele segue o que está na lei. Tem muita gente que fala, nossa, Fê, mas está demorando demais essas investigações. Ele está seguindo o trâmite, o rito. Ele não tem esse negócio de ficar atropelando. Deu para vocês entenderem como é que funciona, mas... Meu Deus, eu tô chocada com essa revelação bombástica da Veja. 4 ministros permearam um jantar reservado. 4 ministros. Gente, quem será que é esses 4 ministros que participaram desse jantar junto com o Davi Alcolumbre para fazer a caveira do André Mendonça? Quem será, gente? Quais são esses ministros? Vocês têm algum palpite? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês agora a questão do atentado. Gente, eu confesso, eu tô consternada. Eu tô consternada com essa notícia. É simplesmente inacreditável. Vereador sofre ataque. Gente, isso aqui foi um atentado. Dizem que ele tá com risco de morte, gente. Isso aqui é muito... O que está acontecendo? Vereador sofre ataque com fogo no Paraná e tem 75% do corpo queimado. Gente, aqui não tem nem questão ideológica, espectro político, é partido de esquerda, de direita. Gente, pelo amor de Deus. A gente pode não concordar, porque política é isso, a gente tem divergências, mas você fazer isso aqui, gente, isso é um crime. Meu Deus. A notícia é o seguinte: um homem ateou fogo no vereador João Luiz Pinheiro, do PSDB, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, neste domingo, gente. O ataque ocorreu na Ilha das Peças, no estabelecimento comercial da vítima, segundo a polícia militar. Ele estava no seu estabelecimento. O vereador sofreu queimadura de 75% no corpo. Equipes prenderam o suspeito. Testemunhas relataram à PM que o agressor chegou ao local com um pequeno galão. Gente, olha só o requinte de crueldade desse criminoso. Ele chegou no lugar com um pequeno recipiente, um galão, né? Recipiente aparentava conter produto de limpeza, mas armazenava combustível. Em seguida, ele lançou o líquido sobre a vítima e provocou as chamas. Meu Deus. João Luiz tentou conter o fogo ao correr e rolar na areia. O suspeito apresentava sinais de embriaguez. Parece que o criminoso estava bêbado. Moradores prestaram os primeiros socorros e levaram o vereador a uma embarcação particular até uma trapiche na região central do Paranaguá. Familiares aguardaram no local e encaminharam ao Hospital Regional do Litoral. A equipe médica identificou queimaduras graves e realizou a intubação. A intubação, gente, tá? Depois do ataque, o agressor deixou o local, mas policiais o localizaram e efetuaram a prisão. Pelo menos o criminoso foi preso. Pelo menos. Meu Deus do céu. A Polícia Civil investiga o caso e enquadrou o suspeito por tentativa de homicídio. Meu Deus do céu, gente. O que é que está acontecendo? É por isso que eu falo para vocês que às vezes eu perco a fé
na humanidade. Eu já vi aqui em outros jornais que ele está correndo grave risco de morte, gente, tá? Ele pode não sofrer, foi entubado, estado de saúde dele é considerado gravíssimo. E que justifica isso, gente? Me fala. Que o cara é vereador. Será que é alguma questão política? Espectro político? Ah, eu concordo com você. Se você faz alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá e... É assim que se resolve? O que está acontecendo, gente? Tá? Tentaram matar o Donald Trump mais uma vez nos Estados Unidos. E agora aqui no Brasil, parlamentar, um vereador, está entre a vida e a morte. A vida dele está nas mãos de Deus, gente. E agora, para finalizar, no AgriShow, Flávio Bolsonaro chama Lula de mercadoria vencida e critica a atuação do Lula no agro, gente, tá? Flávio Bolsonaro partiu para cima do Lula sem dó e nem piedade. Tá aqui na Revista Oeste, citando a fonte para vocês. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro criticou a relação com o agronegócio e a condição política do presidente Lula durante sua participação no AgriShow em Ribeirão Preto, em São Paulo. Flávio afirmou que Lula trata o agro como lixo e sinalizou uma possível aproximação do MDB com o centro-direita, mirando a formação de alianças para 2026. E se isso aqui se concretizar, gente, o Lula tá ferrado e lascado. O agro está no coração, está aqui na pele da nossa família. A admiração e respeito que sempre tivemos por esse setor é tão importante, infelizmente, tratados como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado assim como vilão. O agro não é vilão, o agro é solução para este nosso país. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse, aliás, em vários outros setores, e que nós vemos o atual presidente Lula é o ódio, declarou o senador. Em paralelo, o senador também classificou o presidente como mercadoria vencida, afirmando que o petista apresenta sinais de fadiga no exercício do cargo. Ele está aqui dizendo o seguinte, abre aspas, não está compensando mais investir no Brasil. O Brasil faliu. O Lula é uma mercadoria que já está vencida. Ele está apresentando sinais de fadiga, que não tem mais energia e nem vontade de tocar esse país. Parece que ele quer afundar cada vez mais o nosso Brasil e deixar um problema para o próximo presidente resolver, afirmou Flávio em coletiva de imprensa concedida ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Gente, tá? O Flávio Bolsonaro destruiu o Lula em evento em Ribeirão Preto, gente, tá? Bateu forte. Dessa vez ele bateu forte. Ana Paula Henkel trazendo uma informação, ou seja, aumentou os rumores de que Lula pode desistir das eleições de 2026. E o motivo aí é que vocês vão ficar de queixo caído, gente. Ana Paula Henkel, tá? Começa a questionar se Lula realmente virá à reeleição, se ele realmente vai continuar candidato, considerando que além de Flávio e Zema estarem crescendo, os seus índices de rejeição também aumentaram. Então, além do Flávio Bolsonaro e Romeu Zema estarem crescendo nas pesquisas, o índice de rejeição do Lula cresceu avassaladoramente, gente. Então, segundo Ana Paula Henkel, ela acredita que o Lula pode vir, sim, a desistir da eleição de 2026. Por que ela trouxe essa informação? Será que ela está sabendo de algo que a gente não está sabendo? Assistam que vocês vão entender. Olha, eu não sei vocês, mas eu começo a ter as minhas dúvidas se o Lula vai realmente concorrer à reeleição, porque não é questão do Flávio Bolsonaro apenas estar subindo nas pesquisas, e hoje algumas pesquisas já mostram o Flávio à frente do Lula. Essa semana também teve o Zema, com esse imbróglio todo com o ministro Gilmar Mendes, então o Zema também agora começou a ser falado, mas os números para a rejeição do Lula, eles também continuam aumentando. E quanto mais ele fala, mais desastroso parece ficar o cenário para o Lula até outubro. Então você vê que ele não consegue acertar a economia, ele não consegue ter uma diplomacia com países importantes, né? Portugal agora também foi um desastre, a visita, mas os próprios americanos também, ele não consegue ali se acertar, ele fica
naquela bolha presa na Guerra Fria, naquela bolha com cheiro de naftalina do Celso Amorim, de que os Estados Unidos, imperialismo, enquanto isso ele vai por debaixo dos panos ali, nos bastidores, ele vai dando exatamente tudo que o Donald Trump quer. Então, a própria imprensa internacional, o The Economist, o The Guardian, são veículos que não têm absolutamente nenhum alinhamento com a direita ou a centro-direita no mundo, já criticam, já dizem, inclusive comparam o Lula a Joe Biden, que ele precisa sair dessa corrida. Então eu até queria saber, antes de você passar para a próxima pauta, Lacombe, curiosa agora para saber de vocês, se vocês acham que o Lula ele vai até o final. E aí, gente, tá? Ela fez a pergunta ali para os jornalistas, né? Mas eu faço essa pergunta para todos vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo. Depois de tudo que vocês vêm acompanhando, as últimas pesquisas, os desesperos do Lula para tentar alguma coisa, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Lula vai sustentar essa candidatura até o final? Ou vocês acham que, devido aí às últimas pesquisas em que o Flávio Bolsonaro está aí à frente, vocês acham que o Lula pode desistir antes mesmo do que a gente imaginava? Qual é a opinião sincera de vocês? Vocês acham que o Lula vai desistir? Ou vocês acham que ele vai até o final? Coloque aqui embaixo a opinião. Faço questão de fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo, gente, tá? E tem mais. Além da Ana Paula Henkel, né? Também tem o Rodrigo Constantino, gente, tá? Rodrigo Constantino elogiou, tá, a postura do Romeu Zema e detonou o Gilmar Mendes por ele dizer que o problema do Master é a Faria Lima e o Banco Central. Não, o problema... Pro Gilmar Mendes, o problema, tá, do Banco Master não é os ministros do STF, não é o STF, é a Faria Lima e o Banco Central. Meu Deus do céu, eu fico me perguntando em que mundo vive o Gilmar Mendes, ou o que o Gilmar Mendes anda bebendo, que para ele o escândalo do caso Master não tem nada a ver com ministros do STF. Será que o ministro Gilmar Mendes não está vendo, não está acompanhando o noticiário no Brasil? Ou será que ele tá tão fechado ali no mundinho dele que ele nossa, eu não quero ver jornal, eu não quero ver manchetes, eu não quero ver na internet. Só pode ser, ele não deve estar vendo nada, porque gente, você a cada 10 manchetes que você abre é escândalo do caso Master e ministros da Suprema Corte. Escândalo do Vorcaro, delação do Vorcaro, ministro da Suprema Corte. Claro, dentre outras autoridades, mas os ministros do STF, gente, uma pesquisa que acabou de ser realizada, né, mostra que 70% da população perdeu a confiança no STF. Teve pesquisa que foi aí divulgada que mostra que o povo enxerga que o escândalo do caso Master tá ali meio acoplado com o STF. Agora, pro Gilmar Mendes, não. Escândalo do caso Master não tem nada a ver com ministros do STF. Que é isso? Né? Quem tá envolvido não é ministro do STF, é Faria Lima, é Banco Central. Só faltou ele dizer Lula, né? Que teve reunião lá com o Daniel Vorcaro. Mas assim, é impressionante, gente, tá? Em que mundo o Gilmar Mendes está vivendo? Não é esse que a gente tá vendo aqui, não é possível. Aí, Rodrigo Constantino não aguentou, gente, tá? Entrou de sola e deu uma canelada no Gilmar Mendes, vejam só. Segundo o Joaquim Barbosa, seu ex-colega de corte, ele tem capangas lá no Mato Grosso. Ele é um grande empresário, né, do agro, do setor de educação, do setor de lobby jurídico, que acho que o Gilmar Palusa é um pouco isso, né? É a lead do Dória voltado para esquemas no Poder Judiciário, né? Agora, essa postura é uma vergonha, né? Óbvio, a gente percebe isso, todo mundo já sabe, mais de 60% dos brasileiros não consideram que o STF com essa configuração tem credibilidade alguma. A dúvida que fica na cabeça de todo mundo é o que fazer, né? É como reverter isso. Então o Zema está fazendo muito bem para a campanha, né? Para todos, para o país, ao tocar nesses pontos, com coragem, né? É isso aí, a gente quer mais e mais pré-candidatos, políticos em geral, sociedade civil, né? A gente quer cada vez mais gente, jornalistas que hibernaram nos últimos anos, a gente quer essa turma toda do lado de cada trincheira, né? Apontando para esses abusos supremos, e o Gilmar Mendes consegue ser preconceituoso, destilar preconceito contra vários grupos em poucas horas. Ele deu, se eu não me engano, 3 ou 4 entrevistas em 2 dias, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? O Gilmar Mendes, ele conseguiu falar do sotaque dos mineiros, comparar com o sotaque das pessoas do Timor-Leste, com total desprezo, né? E depois ser homofóbico. Falar, e se fizessem uns bonequinhos do Zema homossexual, ou ladrão? Quer dizer, ele comparou homossexual com ladrão e achou que isso seria ofensivo
para o Zema, né? Quer dizer, detalhe, Lacombe, ele tomou até nota de usuários do X, né? Porque isso é crime inafiançável. E teve uma repercussão tão ruim que depois ele veio dizer, olha, em relação ao comentário homofóbico, eu peço desculpas, mas o resto não, o resto eu tô com razão. Bom, não adianta pedir desculpas, essa é uma nova jurisprudência do STF, porque foi o próprio STF que equiparou a homofobia e a tal da transfobia, que até hoje eu não sei o que é, porque acho que se você falar que homem é homem, mulher é mulher, acho que já é transfobia no Brasil, não sei, mas eles compararam isso e equipararam isso com um crime de racismo. É um crime inafiançável. Então o Gilmar Mendes tinha que estar preso hoje, por isso pelo menos, né? Por outras coisas também, mas aí tem que investigar e provar. Só que rapidinho, gente, então o Rodrigo Constantino e os juristas, os advogados estão dizendo que o Gilmar Mendes cometeu um crime inafiançável, passível de prisão. Aí ele foi lá pedir desculpas. Gente, me desculpa, tá? Eu fui homofóbico, isso é crime, mas olha, tô aqui pedindo desculpas e vamos passar a borracha, vamos esquecer. Simples assim. Agora, a Débora do Batom não teve essa oportunidade, né? De vir e pedir desculpa, passa-se uma borracha. Não. A Débora do Batom cometeu um crime, segundo, né, o STF. Ela cometeu um crime, foi julgada, foi condenada a 14 anos de prisão. A Débora do Batom não teve essa oportunidade de chegar e pedir desculpas, né? Mas o Gilmar Mendes é simples assim. Gente, ó, cometi um crime, tá? Mas estou aqui, ó, tô pedindo desculpas, acabou por aqui, passa a borracha e bola pra frente. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa em Brasília, gente, tá? É assim. Calma que tem mais. Agora, ele dizer que o problema do Banco Master é um problema da Faria Lima, do Banco Central, é o mesmo discurso de uma ala que se diz bolsonarista. Atacar o Zema e atacar o Banco Central independente, né? É uma coisa estranha. Agora, o que o Banco Central tem a ver com um contrato de 129 milhões de reais entre um banqueiro fraudulento e um escritório diminuto da família do ministro Alexandre de Moraes? O que o Banco Central tem a ver com 35 milhões de reais transferidos pelo banqueiro fraudulento para o Toffoli por conta do seu resort que não era seu e ninguém sabia que ele tinha? E que, aliás, praticava jogo ilícito lá dentro, né? Ou pratica. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece até o PT, né, que fez agora a sua reunião aí para definir a estratégia, não apresenta um programa de governo, mas decide que vai bater no caso do Banco Master e no Bolsonaro. Vai tentar jogar o caso do Banco Master pro Bolsonaro. Tem que explicar contrato do Toffoli, do Moraes, do Lewandowski, do Manteiga, reuniões com o Lula. Aí vai ficar difícil, né? É que nem o INSS. Começaram falando que era um problema do Bolsonaro, terminaram com o Lulinha encalacrado e o Lula pressionando a Polícia Federal para parar de investigar e os companheiros do Supremo impedindo a prorrogação da CPMI. Foi assim que terminou o caso, né? Que era do bolsonarismo. Então, Lacombe, eles estão perdidos, né? Todos esses, né? Os ministros do Supremo e os seus companheiros do Poder Executivo do PT, né? Porque o brasileiro não é trouxa assim, não. Já se deu conta de que eles são a verdadeira ameaça à democracia e são corruptos acima de tudo. Tá aí, gente, tá? Rodrigo Constantino, muito corajoso, jogou aqui umas verdades na cara de alguns ministros do STF, né? Gente, a coisa realmente tá muito feia. Para chegar nesse ponto, né, de Gilmar Mendes dizer, olha, Banco Master não tem nada a ver com o STF. Para ele, pro Gilmar Mendes, o escândalo do caso Master não tem nada a ver, gente, tá? Com o STF. Vocês concordam com o Gilmar Mendes? Será que o Gilmar Mendes não está acompanhando o que está acontecendo? Será que, né, não, como ele não é relator, mas ele está lá no STF, será que ele não está vendo? Será que ele não viu o contrato de 129 milhões do Banco Master com a esposa do Moraes? Será que ele não viu aí a Polícia Federal, aí algumas conversas, áudios vazados aí na imprensa, uma suposta conversa que pode ter sido o Moraes conversando com o Vocaro no dia da prisão do Vocaro? Será que ele não viu, né, saiu na imprensa, mais precisamente no Metrópolis, pela colunista Andresa Matais, de que o Alexandre de Moraes poderia ter se encontrado na casa do Daniel Vocaro com o ex-presidente do BRB, que acabou de ser preso pelo ministro André Mendonça? Será que o Gilmar Mendes não está sabendo de nada disso, gente? Taiaiá, não preciso nem mencionar. Meu Deus, em que mundo está vivendo o Gilmar Mendes, gente? Ele não pode estar aqui no Brasil. Porque se ele estivesse aqui no Brasil, realmente, de corpo e alma, né? Ele estaria sabendo de tudo que está acontecendo. Mas eles fingem, né? Que não está acontecendo nada. Só pode estar em Nárnia. Ou que água, o que o Gilmar Mendes está bebendo? Porque tá muito estranho, gente, essa cegueira, né? Nossa, gente, não estou vendo nada. Ah, contrato de 129... Ah, taiaiá? Não. Reunião? Não tá vendo nada. Gilmar Mendes não tá vendo nada.
Meu Deus do céu, isso é muito preocupante, gente, tá? Falar em preocupante, tá aqui, gente, faço questão de trazer para vocês. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Jornalista Josias de Souza, jornalista esquerdista de carteirinha, eu diria o seguinte, é o maior jornalista passador de pano pro Lula da história. Na minha opinião, é um dos maiores passadores de pano pro Lula. Pela primeira vez, Josias de Souza admite, jornalista esquerdista, admite que acabou pro Lula. Josias de Souza basicamente acaba de admitir que o Lula tá ferrado e lascado. E o motivo, então, é que vocês vão ficar chocados. Eu consegui o vídeo aqui na íntegra, completo pra vocês. Aqui tá sem corte, gente, tá? O vídeo do Josias de Souza basicamente dizendo, olha, é o fim do Lula, não tem o que fazer. Vocês vão ver, gente, vejam só. Josias, você escreveu sobre esse manifesto do PT hoje na sua coluna no UOL. Em verdade, eles aprovaram 3 documentos, né? Um deles, esse manifesto, se dedica a suavizar os outros 2, que é tática eleitoral e diretrizes para o programa do 4º mandato do Lula. E se você considera os 3 textos em conjunto, eles, na prática, expõem planos que o governo do PT não foi capaz de realizar. Então, na tática eleitoral, no programa de governo, o PT fala de Banco Central e trata o Banco Central como um bode expiatório. Defende juros de 1 dígito, sem mencionar o desequilíbrio fiscal, que justifica a taxa de juros do Banco Central, segundo a ótica da diretoria do Banco Central. E no manifesto o bode sai da sala. O Banco Central não é sequer mencionado no manifesto. Então, quando estava lá no Banco Central o Campos Neto, esse lero-lero, juros, crítica ao Banco Central, valia como um desabafo. Agora, com juros de 14,75% e com o Gabriel Galípolo no comando do BC, nem como desabafo isso vale. E aí vem à memória o governo da Dilma, numa época em que o governo do PT cortou os juros para 1 dígito na marra. Deu inflação, recessão e mais juros. No manifesto, o PT defende a reforma política eleitoral, com o fim das emendas orçamentárias. Desde que chegou ao poder, em 2003, o PT fala em reformar a política. Nos 2 primeiros reinados o governo comprou apoio congressual com o mensalão e com o petrolão. E sob o governo da Dilma, as emendas começaram, graças às artimanhas do Eduardo Cunha, começaram a se tornar impositivas. Em 2022, o Lula prometeu que ia abolir o orçamento secreto, uma excrescência que surgiu no governo Bolsonaro. E depois de eleito, o Lula nem tentou isso, manteve o Centrão nos principais, na Codevasf, por exemplo, ninho de orçamento secreto, o Centrão está comandando até hoje lá. No manifesto, o PT prega a taxação da jogatina eletrônica, das bets. No programa de governo fala até em proibir o jogo do tigrinho. Mas o partido se esquece de que foi neste governo do Lula, no pressuposto de que renderia bilhões ao Tesouro por meio de licenças e tributos, que essa jogatina, esse cassino que está disponível no celular dos brasileiros, ganhou impulso, né? Gente, calma que tem mais, tá? Eu só interrompi aqui, gente, porque eu quero só reiterar para vocês, tá? Preste atenção, porque o Josias de Souza tá destruindo o Lula aqui nesse vídeo, gente, tá? Nesse comentário. Nunca antes na história da política desse país eu vi o Josias de Souza tão furioso com o Lula, detonando, descendo. O Josias está destruindo o Lula aqui nesse vídeo, gente, tá? Eu não duvido ver o Josias de Souza igual o André Sadi, né? 2, 3 dias depois lá pedindo desculpa, pedindo perdão, né? Por causa lá do PowerPoint, vocês se lembram, né? Depois a André Sadi, quase chorando, teve que ir lá na Globo pedir perdão. Gente, vocês me desculpem, o PowerPoint que eu trouxe aqui. Eu não duvido nada disso acontecer com isso aqui, ó. O Josias aqui nesse vídeo tá detonando o Lula como ele nunca fez antes. E eu não duvido de depois ele vir aqui pedir perdão, pedir desculpas, que não era bem assim, que ele, né, é uma informação aqui, outra ali, calma. Meu Deus do céu, gente. Eu não tô acreditando nisso aqui. Se o Lula assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto fulminante. Tem mais, gente, tá? Tem mais. Ele continua descendo a lenha no Lula. E renderia bilhões ao Tesouro por meio de licenças e tributos, que essa jogatina, esse cassino que está disponível no celular dos brasileiros, ganhou impulso, né? E isso deu no endividamento das famílias, no mau humor do eleitorado com o governo. Então essas discrepâncias, Diego, mostram que
o partido não conseguiu mostrar algo que seja sedutor para essa campanha. O que é que o PT tem a oferecer? Aí vem com a reforma do judiciário, num documento rosna para o Supremo, diz que é preciso acabar com a promiscuidade entre juízes e empresários. No outro, no manifesto, esse que é o documento mais enaltecido pelo partido, aí fala de uma reforma do judiciário água com açúcar, para estimular a autocorreção, fortalecer o Estado de Direito. Então o partido não sabe muito bem o que quer. E aí no encerramento do Congresso do PT, o Edinho Silva, que é o presidente da legenda, disse que há um sentimento antissistema, mas que a resposta do antissistema, nas palavras dele, está na esquerda, não na direita, não no fascismo. Está conosco a resposta ao antissistema. Se você junta as presidências todas do Lula, da Dilma, o PT está dando as cartas no Palácio do Planalto há 17 anos e 8 meses, agora no final desse terceiro mandato do Lula. Então é mais fácil o partido se consolidar como algo que ficou fora de moda, e boa parte do eleitorado enxerga para o PT, para o Lula, como algo fora de moda, do que o PT agora, a essa altura, virar antissistema, do dia para a noite, né? O que resta de consolo para o Lula é que, na oposição, o único contraponto competitivo que a oposição conseguiu organizar é o Flávio Bolsonaro, que é uma novidade com aroma de naftalina, né? Então, esse é o consolo do Lula. Agora, esse congresso do PT foi, de fato, decepcionante, Diego. Gente do céu, meu Deus, gente, eu vou fazer questão, tá? Depois que eu terminar aqui de gravar esse vídeo pra vocês, eu vou fazer questão de voltar aqui pra assistir esse vídeo de novo. Compensa, vale a pena, gente. Meu Deus do céu. Eu nunca pensei que fosse me concordar em gênero, número e grau com todas as palavras do Josias de Souza, que simplesmente expôs a podridão, tá? A covardia, a incompetência. Gente, é tantos adjetivos negativos do Lula e o PT que ele expôs aqui nesse vídeo que eu tô aqui de queixo caído. Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas eu tô impactada com tudo que o Josias de Souza expôs contra o Lula em um único comentário dentro do UOL, onde o Lula jorra milhões e milhões do nosso suado dinheiro, gente, tá? Realmente, o Josias está furioso com o Lula da Silva nesse evento, ou seja, não teve proposta, né, de coisa boa para o Brasil, não. Proposta é como que a gente vai atacar, né, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Medida de contenção do STF. É mais o que o PT e o Lula quer fazer no STF é mais ou menos o seguinte: é colocar um pitbull, colocar uma coleira no pitbull, só uma coleira de salsicha. Ou seja, contenção fajuta, mequetrefe, para ver se engana os eleitores novamente. O Lula quer contenção de STF, gente. Quando que o Lula vai agir contra o STF? Só em época de campanha, né? Porque em época de campanha o Lula se converte. Ele vira outro, ele é outra pessoa, mas durante os 3 anos e meio que ele tá no poder, aí ele mostra suas garras, né? Como sempre fez. Mas, segundo o Josias de Souza, hoje com a internet, com canais como esse aqui, que mostra a verdade dos fatos, vai ser muito difícil o Lula enganar o povo novamente.